Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que vai ficar reverberando na sua cabeça. Imagina só, um império que usava táticas brutais de guerra. Um povo conhecido por métodos extremos de punição. Histórias de destruição que ecoam até os tempos modernos, contadas na Bíblia. Tudo isso é documentado, tudo isso é real. Mas aqui vem o grande diferente. Sim, existe um mas gigante. Esse mesmo povo, esse mesmo império que era temido, eles criaram a primeira grande biblioteca do mundo. Isso mesmo. Enquanto expandiam territorialmente, eles colecionavam conhecimento como um tesouro sagrado. Enquanto construíam um império poderoso, seus reis eruditos estudavam astronomia, copiavam poemas antigos, preservavam a história da humanidade. Você está acompanhando? Porque isso é absurdo. É como se o lado mais violento tivesse uma alma de intelectual. E exatamente isso que torna os assírios tão perturbadores, tão complexos, tão absolutamente essencial para entender quem a gente é como civilização. A história deles não é um simples bom versus mal. É uma exploração do paradoxo humano, da capacidade de ser simultaneamente um conquistador e um sábio. Vamos lá, galera! Bem-vindos a uma história que vai explodir sua mente e deixar você desconfortável. Hoje a gente vai destrinchar tudo o que você não sabia sobre um povo que tem uma fama absurdamente complicada: os assírios. Quando você pensa neles, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Poder, estratégia, domínio, expansão territorial. E olha, eles confirmaram essa reputação. Eles eram tão inteligentes quanto eram determinados. Administradores sofisticados que entendiam de política internacional, de economia, de engenharia, de estratégia psicológica. É esse paradoxo que torna os assírios tão fascinantes. Como um povo pode ser ao mesmo tempo tão ambicioso territorialmente e tão sofisticadamente inteligente? Então, se ajeita na cadeira, porque nossa viagem vai começar lá nos primórdios, nas origens humildes da cidade de Assur, passar pela criação de uma máquina organizacional que ninguém conseguia frear, pelo domínio da estratégia psicológica, sim, eles desenvolveram isso primeiro, pelo reinado de um rei que era simultaneamente um erudito e um conquistador. E vamos terminar com um colapso tão misterioso que deixou historiadores buscando respostas por séculos. E o mais épico, a ciência finalmente descobriu o porquê tudo mudou. E você não vai acreditar. Vamos nessa! Para entender os assírios, a gente precisa voltar lá no 3º milênio antes de Cristo, quando eles eram um povo semita que começou de forma bem modesta, vivendo numa região de grande desafio geográfico. Eles se fixaram entre os rios Tigre e Eufrates, aquele corredor estratégico que parecia feito para ser atravessado. As inscrições antigas falam de reis que viviam em tendas. Sim, em tendas, o que significa que no início eles eram apenas pastores, anos-luz distante da imagem dos grandes conquistadores que se tornariam. Mas aí fundaram uma cidade que daria nome a tudo: Assur. E aqui começa o drama geográfico que moldaria toda a civilização. Porque vê bem e escuta isso com atenção, porque é essencial. Diferente dos sumérios e babilônios ao sul, que tinham terra protegida e bem irrigada, os assírios viviam numa planície aberta, um corredor de passagem. Entende o que isso significa? Desafio constante. Ameaças externas? Eles conheciam bem. Foram confrontados por acádios, depois babilônios, depois pelos juritas do reino de Mitanni. Séculos inteiros vivendo sob pressão externa. Imagine essa experiência enfiada na alma de uma civilização inteira. Agora, para entender a psicologia desse povo, é pura lógica. Se você vive num lugar sem proteção natural, cercado por vizinhos que representam ameaças constantes, você tem duas opções, e só duas. Ou você fica absolutamente forte, e aqui a gente está falando de extraordinariamente forte, ou você desaparece. Esquecido. Os assírios entenderam a mensagem. E como entenderam? A mentalidade de expansão deles não nasceu de nenhuma característica inata. Não, foi forjada na adversidade da sobrevivência pura.
É como aquele atleta que começou fraco, mas treinou tanto que se tornou um campeão. Exceto que a gente está falando de um império inteiro. A pressão constante transformou o DNA cultural dos assírios em algo único e estrategicamente eficiente. E isso se cristalizou quando essa pressão externa moldou absolutamente tudo: cultura, religião, política, mentalidade. A sociedade passou a ser governada por líderes guerreiros, onde poder e prestígio vinham de uma só fonte: domínio territorial e sucesso estratégico. O deus supremo deles, que também se chamava Passur, coincidência épica, não era um deus qualquer, era o deus do domínio. E aí, você tem a fórmula perfeita para uma máquina de expansão. A ampliação do império era vista como realização de uma visão divina. O rei era o representante direto dessa visão na Terra. Cada vitória, sucesso da estratégia; cada resistência, desafio a superar. Essa fusão entre liderança, ambição e ideologia criou um sistema explosivo que justificava a expansão como objetivo central. Genial do ponto de vista de organização? Sim, absolutamente. Determinado, inegável, era uma máquina estratégica pura. Rápido avanço no tempo. Século 8 a.C. Os assírios ainda eram apenas mais uma força regional, sabe? Influente, sim, respeitável, com sua reputação de determinados, mas não o que você descreveria como imparável. Como um competidor regional que ninguém quer enfrentar, mas que também não é o campeão absoluto. Aí tudo muda radicalmente, e muda porque um cara chega ao poder com uma visão que vai reescrever a história de estratégia militar para sempre. Tiglat-Pileser III. Esse nome deveria estar registrado em qualquer pessoa que queira entender impérios, porque esse cara foi um divisor de águas absoluto. Este é um daqueles nomes que, quando você aprende, você entende tudo mudando. Por volta de 745 a.C., quando ele assume o poder, a Síria está enfraquecida, conflitos internos pipocando para todos os lados, desorganização administrativa. Mas sabe o que esse cara faz? Primeira coisa, reestabelece ordem interna, com determinação. Isso é tranquilo para ele, é o essencial. Segunda coisa, ele reorganiza completamente o sistema, estrutura tudo, mas principalmente, e enfatizo isso, ele faz algo que é revolucionário para a época. Cria o primeiro exército permanente e profissional da história. Deixa bem claro isso, porque é absolutamente importante. Estamos falando da primeira vez que isso acontecia na história humana. Antes dele, os exércitos eram formados por cidadãos, que eram convocados em certas épocas. Você participava em temporadas de campanha, depois retornava às suas atividades. Quando terminava o período, você voltava para a sua vida comum. Era assim em todos os lugares. Grécia, Egito, Babilônia, todos faziam assim. Mas Tiglat-Pileser III pensa diferente. Para ele, a estratégia é uma profissão permanente, uma carreira dedicada. Soldados treinados o ano inteiro, especializados, disciplinados, dedicados unicamente à campanha. Isso dá aos assírios uma vantagem que não é só superior, é absurda. Uma vantagem que seus vizinhos nunca conseguiram igualar. E aí vem inovação tecnológica e bem forte. Os assírios dominam a era do ferro enquanto todo mundo ainda dependia de bronze. Armas de ferro, pontas de lança de ferro, equipamentos de ferro. E aqui é crucial entender, o ferro não é só mais resistente que o bronze, muito mais resistente, ele é também mais abundante. Isso significa uma coisa simples, mas revolucionária. Você consegue produzir equipamento em massa, exércitos gigantescos de até 150 mil soldados. Imagine só, uma cifra extraordinária para a época. Para você ter dimensão, Napoleão, milênios depois, ainda achava que 150 mil homens era um exército de proporções épicas. E a estrutura desse exército era uma máquina bem azeitada. Pensa na seguinte formação. O núcleo era feito de grandes grupos de arqueiros, e estamos falando de milhares, que despejavam uma chuva contínua de flechas sobre o adversário, criando o caos total.
Depois vinha a infantaria pesada, equipada com armaduras e lanças, por confronto direto e frontal. Mas aqui vem a inovação estratégica. Eles dão mais ênfase à cavalaria em vez das tradicionais formações. Cavalaria! Isso significava mobilidade sem precedentes, velocidade em terrenos variados, capacidade de manobra e perseguição. Era tipo a diferença entre uma estratégia convencional e uma abordagem moderna. Suécia era completamente superada. Mas onde os assírios realmente brilhavam, onde eles eram mestres absolutos, era na hora de conquistar cidades fortificadas. Eles provavelmente foram a primeira força militar da história a ter um corpo de especialistas em engenharia. Imagine o impacto estratégico. Você está dentro da sua cidade, protegido por muralhas altas, e de repente aparece no horizonte aquele pó de poeiro do exército assírio. E você pensa, bom, pelo menos estou seguro dentro dessas defesas. Não, você não está, porque eles não ficam só esperando, não. É muito mais sofisticado que isso. Eles trazem o arsenal de tecnologia, torres de cerco móveis feitas de madeira, com vários andares, que rolavam até sua muralha como máquinas de precisão. Na base dessas torres, arietes gigantescos martelando seus portões ininterruptamente. Enquanto isso, especialistas cavavam túneis por baixo das defesas para fazer estruturas desabarem por dentro. Outros soldados subiam por rampas de terra e estruturas de assalto. Tudo isso coberto por milhares de flechas, voando como chuva. Era uma abordagem metódica, técnica e absolutamente eficiente. Nenhuma cidade tinha vantagem defensiva. Nenhuma. E aí, bora destacar. Essa organização do exército assírio, o pioneirismo no uso de armas de ferro, essas táticas de cerco, isso é material que cai em provas. Enem, concursos, vestibulares, todo mundo tá ligado nesse assunto. Se você sabe que eles criaram o primeiro exército profissional da história sob Tiglat-Pileser III, você tem informação que poucos têm. Isso é know-how que te diferencia. Agora entramos na parte polêmica, sombria, perturbadora. A abordagem assíria não era um efeito colateral da guerra, não, era a estratégia principal. Eles desenvolveram o que podemos chamar de uma doutrina de domínio psicológico. Escuta bem isso porque é revolucionário e sofisticado ao mesmo tempo. A lógica era simples e estratégica. Por que você gastaria recursos e tempo para conquistar uma cidade se você consegue fazer com que ela se renda simplesmente pela reputação? Por que investir esforço quando você pode vencer com a comunicação? Os assírios entenderam isso profundamente. A fama da sua determinação era uma arma tão poderosa quanto suas táticas militares. E então, eles fazem algo que hoje chamaríamos de campanha de comunicação estratégica. Eles praticam atos de consequências extremas e, mais importante, eles registram e divulgam isso. Criam documentação. É estratégia psicológica pura. A mensagem transmitida era cristalina. Resista e enfrentará consequências severas. Renda-se e talvez você preserve o essencial. Era comunicação de domínio e funcionava lindamente. Muitas cidades simplesmente abriam seus portões quando vinham aquele pó no horizonte, porque compreendiam que resistência era futilidade. E como a gente sabe de tudo isso? Porque eles mesmos fizeram questão de registrar. Os palácios dos reis assírios em Nínive e Nimrud eram decorados com centenas de relevos em pedra. E essas não eram simples obras de arte para deixar bonito, eram propaganda de Estado, uma espécie de registro visual de poder. As cenas, que eram exibidas para líderes estrangeiros e a elite local, mostravam em detalhes explícitos o que acontecia com aqueles que resistiam ao império. Os relevos do rei Assurnazer-Pal II, eles se gabavam, literalmente se gabavam de práticas extremas. Mostravam cenas de confrontação na frente das cidades conquistadas. Descreviam como tratavam líderes rebeldes, métodos severos e os exibiam nas muralhas da cidade como um aviso para as próximas cidades que pensassem resistir. Outra prática comum, confrontação em massa.
prisioneiros enfrentando consequências extremas deixadas à vista de todos. Era comunicação visual e textual projetada para impactar, para intimidar, para garantir obediência absoluta. Mas eles também desenvolveram uma segunda ferramenta de controle que era tão sofisticada quanto determinada: o reassentamento populacional em escala massiva. Eles não foram os primeiros a fazer reassentamento, mas foram os primeiros a transformar isso em uma política de Estado sistemática. Estamos falando de centenas de milhares de pessoas sendo realocadas estrategicamente pelo Império. Por quê? Múltiplos objetivos geniais de uma forma absolutamente calculada. Primeiro, estratégia psicológica pura. A simples ameaça de ser deslocada de sua terra natal para sempre já intimidava populações inteiras antes mesmo de qualquer ação. Segundo, desarticular a resistência. Ao realocar lideranças, artesãos, especialistas de uma nação conquistada e misturá-los com outras populações, eles destruíam a identidade coletiva, enfraqueciam a cultura local, eliminavam a capacidade de organizar futuras resistências. Era engenharia social refinada, criar uma população heterogênea, desconectada, mais receptiva à autoridade central. Mas aqui veio algo importante. Não se engane achando que era pura punição. Os reassentamentos eram cuidadosamente planejados. Eles escolhiam pessoas com habilidades específicas, artesãos, escribas, construtores, especialistas, e as realocavam estrategicamente para áreas do Império onde esses talentos eram necessários. Os reassentados viravam um recurso humano valioso, transportados da forma mais eficiente possível para chegarem prontos para contribuir. Era brutal, sim, mas também era eficiente. Era construir o império enquanto o expandia, um sistema de controle que era simultaneamente administrativo e estratégico. Nenhuma população conseguia se reorganizar para se rebelar porque estava dispersa, integrada, longe de sua base cultural. Era uma máquina de integração forçada praticamente perfeita. No auge do poder assírio, no século VII a.C., sentou-se no trono o rei que talvez seja o maior exemplo do paradoxo assírio, Assurbanipal. Esse cara é a razão pela qual toda essa conversa faz sentido. Assurbanipal era a personificação viva do Império Assírio, determinado e brilhante simultaneamente. Como líder estratégico, ele era implacável. Reestabeleceu a autoridade central com firmeza, expandiu o território do império com sucesso, enfrentou desafios externos com resolução. Mas aqui vem o diferente. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, Assurbanipal era algo que nenhum líder militar antes dele tinha sido. Um intelectual, um erudito, um estudioso apaixonado por conhecimento. Sim, você leu certo, ele se orgulhava disso. Era um dos poucos reis que sabia ler e escrever a complexa escrita cuneiforme. Essa escrita que literalmente ninguém conseguia dominar. Ele falava múltiplas línguas, acadiano, sumélio. Era aquele tipo de intelectual que, em outra vida, seria um pesquisador dedicado, mas, em vez disso, liderava um império dos mais poderosos do mundo. E foi essa obsessão que o levou a realizar seu maior feito, algo que mudaria a história para sempre: a criação da grande biblioteca de Nínive. Assurbanipal era obcecado em centralizar todo o conhecimento do mundo mesopotâmico em um único lugar. Enviava especialistas a todos os cantos do seu vasto império com uma missão clara: localizar e documentar textos antigos. Usava recursos do Estado para isso, reunia coleções de templos, buscava as tabuinhas de argila mais antigas da Babilônia. Era obsessão pura, uma paixão desmedida por preservar o conhecimento. O resultado? A maior e mais importante biblioteca que o mundo antigo jamais tinha visto, inigualável até a famosa Biblioteca de Alexandria, séculos depois. Sua coleção tinha mais de 30.000 tabuinhas de argila. 30.000! E o conteúdo? Simplesmente enciclopédico. Havia textos sobre ciência, rituais antigos, conhecimento médico, manuais de matemática e astronomia.
Sim, a astronomia. Listas de palavras que eram literalmente os primeiros dicionários da história. Obras literárias, registros históricos. E entre tudo isso, a epopeia de Gilgamesh, o poema épico mais antigo do mundo. O texto que contém a versão mais antiga de um mito de dilúvio, muito antes de outras narrativas, muito antes. Conhecimentos sobre biologia, sobre as estrelas, sobre cosmologia, sobre a vida e a morte. Tudo centralizado em um único lugar extraordinário. Alerta! Isso aqui é figurinha carimbada em vestibulares, Enem e concursos. A Biblioteca de Nínive, criada por Assurbanipal, aparece em provas. Por quê? Porque foi graças a ela que a gente conhece hoje a cultura mesopotâmica inteira. Se esse rei erudito e determinado não tivesse essa obsessão por conhecimento, um pedaço gigante da história humana teria literalmente virado pó, desaparecido para sempre. A gente nunca conheceria Gilgamesh, nunca entenderia como os antigos pensavam sobre matemática, sobre medicina, sobre o cosmos. É por isso que Assurbanipal é tão importante, porque enquanto expandia o território e consolidava o poder, ele também preservava. Um homem de contradições absolutas. Mas aqui vem aquilo que precisamos compreender. Como um império tão poderoso que parecia invencível pôde se transformar de forma tão rápida e completa? A transição do poder assírio não foi um único evento, foi uma convergência de fatores que se somaram de forma catastrófica. Por décadas, historiadores apontavam para uma combinação de fatores políticos e estratégicos. Séculos de expansão criaram uma lista interminável de povos conquistados que sentiam pressão assíria e buscavam mudança. Essa insatisfação finalmente se cristalizou numa grande aliança entre os babilônios, ressurgindo no sul, e os medos, um povo poderoso que vivia onde hoje é o Irã. Um líder anterior tinha cometido um erro estratégico monumental. Ao eliminar completamente o reino de Elam, removeu um estado tampão que por muito tempo havia protegido a fronteira leste. Com o Elam fora do caminho, os medos tiveram liberdade para avançar. Guerras constantes, conflitos internos, lutas pelo poder, tudo isso esgotou os recursos assírios até a exaustão. Mas, e aqui vem a parte que a ciência finalmente descobriu, havia uma causa oculta e devastadora. Um estudo publicado na revista Science Advances revelou algo chocante. Cientistas analisaram formações geológicas do norte do Iraque e descobriram que o período exato da transformação política do Império Assírio coincidiu com o início de uma mudança climática prolongada e severa, que durou cerca de 60 anos. 60 anos de transformação ambiental. E aqui está o desafio. O coração do império dependia de padrões agrícolas específicos para cultivar seus alimentos e alimentar sua população. Uma transformação prolongada teria causado crises nas colheitas, problemas de abastecimento, colapso econômico e instabilidade social. O Estado estava sendo enfraquecido de dentro para fora. Sua capacidade de manter estabilidade foi minada. Enquanto isso, os soldados enfrentavam desafios de suprimento, o povo desesperado, a administração começava a falhar. E o resultado final da história? Seus principais adversários, os babilônios, viviam mais ao sul e usavam sistemas de irrigação diferentes. Eram muito menos afetados pela transformação ambiental, enquanto a Síria enfraquecia por desafios agrícolas, por instabilidade, por pressão interna, a Babilônia permanecia estável, mantendo sua força. Era como em uma competição, quando seu adversário está com os recursos reduzidos e você tem toda a energia do mundo. A história natural tinha resultado em desvantagem para a Síria.
Enfraquecido por desafios ambientais, esgotado por conflitos, cercado por adversários buscando mudança, o gigante assírio estava em posição vulnerável. Em 612 a.C., os exércitos combinados de babilônios e medos marcharam sobre o coração do império, conquistaram a capital histórica Assur, depois sitiaram a magnífica Nínive. Após 3 meses, a maior cidade do mundo caiu. A transformação foi tão absoluta que o Império Assírio mudou fundamentalmente o seu status. Suas cidades foram abandonadas, enterradas pelo tempo. Seu nome se tornou uma memória histórica, até arqueólogos começarem a desenterrar suas ruínas milênios depois. E aqui está a ironia máxima da história. Quando as forças inimigas atearam fogo a tudo, palácios, cidades, estruturas. O que acontece quando você coloca tabuinhas de argila no fogo? Elas se transformam, endurecem, ficam incrivelmente preservadas. O mesmo ato de destruição que marcou o fim da Era Síria acabou preservando seu maior tesouro intelectual para que arqueólogos encontrassem 2.500 anos depois. A grande biblioteca de Nínive foi salva não por proteção, mas pela mesma transformação que destruiu tudo. As tabuinhas que deveriam desaparecer se tornaram eternas. Então, qual é o legado dos assírios? Eles são lembrados principalmente por sua determinação em expandir. E com razão. A ambição deles era real, sistemática, impactante. A gente não pode ignorar isso. Mas, e aqui vem o incômodo, a história deles nos mostra que até as maiores civilizações são mais complexas do que parecem. Eles não deixaram apenas registros de expansão. Criaram o primeiro modelo de um império multinacional sofisticado. Governo centralizado. Províncias controladas por especialistas. Sistema de estradas e comunicações. Um exército permanente. Isso virou um projeto que seria estudado pelos persas, pelos romanos, pelos impérios que vieram depois. A administração assíria mostrou que era possível manter um território gigantesco unido através de estrutura, disciplina e um sistema que funcionava. Eles estabeleceram precedentes que todo o império posterior estudaria. A forma como eles organizavam províncias, como moviam recursos, como mantinham controle administrativo, tudo isso foi revolucionário para a época. Quando você estuda os persas, os romanos, até estruturas modernas, você vê reflexos do sistema assírio. E há uma última coisa que precisamos entender. Enquanto expandiam seus territórios, a Assurbanípala colhia e preservava conhecimento. Enquanto consolidava poder, escribas copiavam textos. Enquanto transformações políticas aconteciam no horizonte, ele estudava astronomia. Isso nos coloca diante de uma verdade perturbadora sobre a história. A civilização e a ambição não são opostos. Elas podem coexistir no mesmo ser, no mesmo império, no mesmo momento. A história dos assírios nos força a encarar uma pergunta desconfortável. Até que ponto a ordem e a inovação podem ser construídas através da força e da determinação? Quanto da nossa compreensão histórica é moldada pelo que chegou até nós? E quão seguros estamos nós, em nossas civilizações complexas, contra as mesmas forças, competição, rivalidade política, transformações ambientais que transformaram o maior império que o mundo já tinha visto? Porque os assírios não caíram por uma única razão. Caíram quando tudo se convergiu de uma só vez. Se essa viagem pela história dos assírios te fez pensar, deixa seu like. Comenta qual império antigo te deixa mais curioso. E se inscreve no canal para não perder a próxima história que promete ser igualmente instigante. Porque a história não é só sobre o passado, ela é sobre entender o presente. Valeu, galera, e até a próxima!